Imagine que você está em 1870, cruzando o deserto do Arizona dentro de uma caixa de madeira quente e empoeirada. O sol lá fora castiga a terra, e a próxima cidade está a 2 dias de distância. De repente, um estalo seco. A roda da sua diligência se despedaça. O silêncio que se segue é aterrador. O cocheiro olha para o horizonte vazio e você percebe a verdade. Ninguém sabe que vocês estão aqui, a água vai acabar em poucas horas, e no Velho Oeste, uma roda quebrada era, muitas vezes, uma sentença de morte lenta. No vídeo de hoje, você vai entender a dura realidade do que acontecia quando a viagem parava no meio do nada. Prepare-se, porque a realidade é muito mais cruel do que Hollywood te mostrou. Quando uma diligência quebrava no Velho Oeste, o problema não começava na roda, começava na localização. As rotas que cruzavam territórios como Arizona, Novo México e partes do Texas não eram estradas no sentido moderno. Eram caminhos precários, muitas vezes marcados apenas por trilhas abertas à força, que cortavam desertos vastos e regiões completamente desabitadas. Ao longo dessas rotas existiam as chamadas estações de troca, pontos onde os cavalos eram substituídos e os passageiros podiam descansar, mas essas estações podiam estar a 20 ou até 30 milhas de distância. Isso significava que, no momento em que a diligência parava no meio do trajeto, você estava literalmente preso em um ponto invisível no mapa. Não havia cidades próximas, não havia fazendas, não havia sequer alguém passando por acaso. Diferente do que o cinema mostra, o Velho Oeste não era cheio de movimento. Era, na maior parte do tempo, um vazio esmagador. O silêncio que se seguia após a quebra não era apenas físico. Era psicológico. Aos poucos, todos ali percebiam a mesma coisa. Ninguém sabia onde eles estavam. E ninguém viria, a menos que algo fosse feito. E esse detalhe é importante. As rotas não eram tão movimentadas quanto imaginamos hoje. Uma outra diligência poderia levar dias para passar pelo mesmo trecho, e mesmo assim, não havia garantia de que seguiria exatamente o mesmo caminho. O deserto não tinha placas, nem rotas fixas bem definidas, apenas direções aproximadas. E é nesse momento que a situação deixava de ser uma viagem interrompida, e passava a ser uma luta pela sobrevivência. Depois do choque inicial, vinha a parte mais difícil: decidir o que fazer. A diligência era pesada demais para ser movida sem reparo, e consertar uma roda quebrada no meio do deserto nem sempre era possível. Muitas vezes, a madeira se partia de forma irreversível ou faltavam ferramentas adequadas. O cocheiro, experiente, sabia disso. Ele também sabia que permanecer ali, esperando por ajuda que talvez nunca viesse, era extremamente arriscado. Foi assim que surgiu uma das práticas mais duras do Velho Oeste: o abandono temporário. O cocheiro desatrelava um dos cavalos, geralmente o mais resistente, e partia sozinho em direção à estação mais próxima. Ele levava consigo a responsabilidade de salvar todos, mas também carregava um risco enorme de nunca conseguir retornar. Se ele se perdesse, fosse atacado ou simplesmente não suportasse a jornada, aquele grupo ficaria condenado. Para quem ficava, a sensação era ainda pior. De repente, estranhos eram obrigados a conviver em um cenário extremo, sem liderança direta e sem garantia de resgate. Surgiam tensões silenciosas, desconfianças e um medo crescente que ninguém queria verbalizar, porque admitir o perigo em voz alta significava encarar a possibilidade de morte. Com o passar das horas, pequenas decisões começavam a gerar conflitos. Quanto de água cada um podia beber, quem ficaria com a melhor sombra, quem teria energia para vigiar durante a noite. Em um ambiente assim, até pessoas comuns podiam revelar lados inesperados, tanto de solidariedade quanto de egoísmo. E naquele ambiente, o tempo parecia desacelerar, enquanto o perigo aumentava. A única esperança de quem ficava era tentar um sinal visual. Eles queimavam arbustos de sálvia ou até a graxa das rodas para criar uma fumaça preta e densa, rezando para que alguma patrulha ou estação a milhas de distância notasse aquele grito silencioso no céu azul. Com o passar das horas, o maior inimigo começava a agir, e ele não fazia barulho. O calor do deserto era implacável. Durante o dia, as temperaturas podiam ultrapassar facilmente os 40 graus, e a diligência parada, feita de madeira, funcionava como uma caixa que acumulava ainda mais calor. Não havia árvores por perto, nem qualquer tipo de sombra confiável.
A única proteção possível era improvisada, usando partes da própria diligência ou pedaços de tecido. Mas o verdadeiro problema era a água. Cada passageiro carregava apenas o suficiente para a viagem planejada. Agora, sem saber quanto tempo ficariam ali, cada gole precisava ser calculado. A sede começava como um desconforto, mas rapidamente evoluía para algo muito mais sério. A desidratação afetava o corpo e a mente, causando tontura, irritação e dificuldade de raciocínio. Foi por isso que existiam regras claras de sobrevivência. Manuais da época alertavam para evitar qualquer consumo de álcool, já que ele acelerava a perda de líquidos no corpo. Além disso, havia um código social forte. Homens deveriam priorizar mulheres e crianças no acesso à água e à sombra. Em teoria, isso representava a honra. Na prática, significava que alguns sabiam que estavam reduzindo suas próprias chances de sobreviver. Outro detalhe pouco falado é que os próprios cavalos também se tornavam um problema. Eles precisavam de água, estavam expostos ao sol e, se morressem, eliminavam qualquer chance futura de mobilidade. Em muitos casos, os passageiros tinham que decidir entre preservar os animais ou preservar a si mesmos. Se um desses animais sucumbisse ao cansaço, o problema mudava de natureza. Sob o sol de 40 graus, o cheiro da decomposição tomava conta do ar em poucas horas, tornando o abrigo da diligência insuportável e atraindo visitantes indesejados, como abutres e coiotes, que passavam a circular o grupo como sentinelas da morte. Enquanto o corpo enfraquecia, a mente começava a falhar. Se alguém acreditava que o pôr do sol traria alívio, rapidamente descobria que o problema apenas mudava de forma. No deserto, a temperatura não diminui suavemente, ela despenca. O calor sufocante dá lugar a um frio seco e cortante. Sem abrigo adequado e com o corpo já enfraquecido, os passageiros começavam a sentir os efeitos do choque térmico, tremendo e perdendo ainda mais energia. E então vinha a escuridão. Sem iluminação, o ambiente se tornava completamente hostil. Os sons ganhavam força. O uivo de coiotes à distância, o movimento de animais atraídos pelos cavalos parados, o vento arrastando areia. Cada ruído parecia mais próximo do que realmente estava. Mas havia um medo ainda mais concreto. Bandoleiros, conhecidos como road agents, sabiam que diligências eram vulneráveis. E uma diligência parada era praticamente um convite. Sem velocidade, sem rota de fuga e com passageiros debilitados, aquele grupo se tornava um alvo fácil. Além disso, a escuridão dificultava qualquer tentativa de organização. Era quase impossível manter vigilância eficiente ou reagir rapidamente a uma ameaça. Qualquer ataque aconteceria com vantagem total para quem viesse de fora. A noite, portanto, não era um momento de descanso. Era um teste psicológico. Ninguém dormia de verdade. Todos apenas esperavam, tentando sobreviver até o amanhecer. Depois de horas, ou até dias, de espera, o desespero começava a dominar. E é nesse ponto que muitas histórias tomavam seu rumo mais trágico. Alguns passageiros, incapazes de suportar a incerteza, decidiam abandonar a diligência e tentar encontrar ajuda por conta própria. A lógica parecia simples. Qualquer direção parecia melhor do que ficar parado esperando. Mas o deserto não perdoa esse tipo de decisão. Sem referências claras, sem conhecimento do terreno e já debilitadas pela desidratação, essas pessoas rapidamente se perdiam. Muitas caminhavam em círculos sem perceber. Outras seguiam na direção oposta da estação mais próxima. O sol, a sede e a exaustão faziam o resto. Relatos históricos descrevem casos em que equipes de busca encontraram apenas ossos meses depois, espalhados por áreas onde alguém claramente tentou seguir em frente, e falhou. Existe ainda um fator psicológico decisivo, a ilusão de proximidade. No deserto, tudo parece mais perto do que realmente está. Uma formação rochosa, uma elevação ou até uma sombra ao longe podem enganar completamente a percepção humana. Pessoas caminhavam acreditando estar a poucas horas de ajuda, quando, na verdade, estavam se afastando ainda mais dela. Os antigos chamavam isso de a dança do deserto. O calor extremo criava miragens tão perfeitas que o passageiro jurava ver um lago ou o telhado de uma estação logo ali, no horizonte. Muitos morreram caminhando em direção a um brilho que era apenas o sol refletido na areia quente. Por isso,
Paradoxalmente, a melhor chance de sobrevivência muitas vezes era mais difícil de aceitar. Ficar parado e esperar. Esperar que o cocheiro conseguisse ajuda. Esperar que o tempo não fosse longo demais. Esperar que o corpo resistisse. Porque, no Velho Oeste, quando uma diligência quebrava no meio do deserto, o destino das pessoas ali não era decidido pela coragem, nem pela força. Era decidido pelo tempo. E, muitas vezes, o tempo não estava do lado delas. E você? Se estivesse preso naquela diligência, sob um sol de 40 graus e com a água acabando, você esperaria o cocheiro voltar ou tentaria a sorte caminhando pelo deserto? Comenta aí que eu quero saber. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos curiosos sobre o Velho Oeste. E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video, para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente, é só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!